Olá para todos, vamos começar mais uma aula do nosso curso de Programação com Interfaces Gráficas. O nosso assunto hoje será arquivos. Nesta aula nós vamos fazer uma introdução a arquivos, vamos falar um pouquinho sobre arquivos default, vamos falar como a gente abre arquivos, o do objeto file, os métodos de leitura, escrita e fechamento de arquivo e, por último, falar um pouco sobre ler e escrever linhas. Arquivos, entrada e saída, são operações de comunicação do programa com o mundo externo. Normalmente essa comunicação é feita através de arquivos. Os arquivos normalmente estão associados a dispositivos como discos, impressoras e teclado, etc. E no Python, um arquivo ele pode ser lido e escrito através de um objeto da classe file. A gente já usou alguns arquivos, por exemplo, existem arquivos default, a gente já usou alguns deles aí, às vezes sem saber. Por exemplo, toda vez que a gente dá um comando de print, o resultado está sendo arquivado num arquivo chamado sys.stdout. Toda vez que a gente dá um input também, que a gente lê alguma coisa no programa, usando um input ou um raw input, a gente na realidade está lendo de um arquivo chamado sys.stdin. Mensagens de erro, por exemplo, traces de execução, rastreamentos de execução de programas, normalmente são enviadas para um arquivo chamado sys.stder. Por exemplo, se eu estou lá em Python, eu importo esse módulo sys, e agora eu faço sys.stdout.write oi, ele vai imprimir oi. É o mesmo efeito de eu dar um print oi, ele imprime oi. Se eu pedir também, der um sys, stdin, readline, ele vai esperar que eu entre alguma coisa, eu vou entrar, por exemplo, Fluminense. Quando eu der o enter, ele vai imprimir ali o string Fluminense, mas com /n, eu vou voltar esse /n daqui a pouquinho. Se eu der um raw input, também eu vou entrar, ele vai esperar eu entrar com Fluminense, só que aí ele não vai colocar o /n. A gente já volta a discutir esse /n aí. Abrindo arquivos. Abrir arquivo, eu vou usar o método open com nome, modo e buffering. O nome é o nome do arquivo que eu quero abrir. O modo, normalmente ele pode ser opcional, mas normalmente eu vou querer abrir ele ou para leitura ou para escrita, abrir ele como binário. Posso abrir como leitura, o Azinho como leitura no final, ou posso abrir com mais R, por exemplo, que indica leitura e escrita. O buffering é um argumento opcional que eu posso passar aí, que indica se eu quero usar a memória para agilizar, para acelerar as operações de entrada e saída. Por exemplo, se eu colocar o buffer 0, eu não vou usar buffer nenhum. Se eu colocar 1, ele vai usar um buffer de tamanho default estipulado por ele. Se eu colocar um número qualquer ali, ele vai usar esse número de bytes como buffer de entrada e saída. O objeto file. O comando open, ele retorna um objeto do tipo file, arquivo. O objeto é retornado para a gente realizar operações de entrada e saída com ele. Por exemplo, eu posso dar um open num arquivo chamado teste, com um parâmetrozinho W ali, um arquivo para escrita, e eu vou jogar isso aí em arc. Agora, se eu der um arc.write oi, ele vai escrever esse oi lá dentro do arquivo. Eu agora fecho, dou um arc.close, fecho o meu arquivo. Eu agora abro o arquivo teste de novo, jogo nesse arc e leio no arquivo arc.read, jogo no x. Se eu for ver agora o que está dentro da variável x, está o oi lá dentro. Para escrever, ler e fechar arquivos, a gente vai usar esses métodos read, write e close. O read eu posso passar um número para ele. Esse parâmetro, se eu passar, ele lê esse certo número de bytes no arquivo e joga ele no string. Se a gente não especificar o num, ele lê até o final do arquivo, é retornado tudo. Escrever, dar um write no string, ele escreve esse string no arquivo. Tomar um pouco cuidado com o write, porque muitas vezes a gente manda escrever no arquivo, mas ele, de fato, não escreve fisicamente no arquivo, ele espera a gente fechar para ele escrever fisicamente. Então, sempre lembrar de dar um flush ou dar um close no final da leitura, da escrita. E o close, ele termina o uso que eu estou fazendo com aquele arquivo, fecha e é tudo escrito no meio físico lá. O fim de linha,
Os textos normalmente eles são divididos por caracteres especiais de fim de linha. O Python ele usa o /n. O Linux normalmente ele usa /n, o Windows /r/n, no Mac /r, mas o Python para ele o padrão é /n. Quando ele está em um sistema, dependendo do sistema operacional, muitas vezes ele traduz de um para o outro aí, mas binário ele nunca traduz. A interação com o sistema operacional. Normalmente as operações de entrada e saída elas são executadas pelo sistema operacional. E o módulo OS, ele oferece diversas funcionalidades para a gente, como variáveis, métodos, funções, que podem ajudar a gente a fazer entrada e saída no nosso programa Python. Por exemplo, o método getCwd, ele retorna o diretório corrente. O chdir, ele muda o diretório para o diretório corrente para o diretório dir. E o passExist, ele testa se existe aquele caminho que a gente está tentando fazer alguma operação nele ali. Esses são métodos úteis que a gente pode conciliar junto com as operações de entrada e saída do nosso programa. Lendo e escrevendo linhas. Normalmente, a maioria das aplicações, a gente gostaria de ler e escrever linhas. A gente tem vários métodos para fazer isso. Um deles é o readLine, passando o parâmetro n. Se o n não for especificado, ele lê uma linha. Se o n for especificado, ele lê no máximo n caracteres. E tem o readLines n. Se o n não for especificado, ele lê o conteúdo do arquivo e coloca numa lista de strings. Se o n for especificado, ele lê no máximo n caracteres. E a gente tem o writeLines com uma sequência. Ele escreve a lista, essa sequência de strings, uma por uma no arquivo. Acesso direto. Muitas vezes é interessante a gente fazer acesso direto no arquivo. Isso depende se a gente vai poder, se o dispositivo permite isso. Se for um disco, por exemplo, normalmente permite. E a gente tem dois métodos que a gente pode usar para isso. O primeiro é o seek, a gente dá um offset, e o rinse. O offset indica o número de bytes a ser lido e escrito pela próxima operação de entrada e saída. E o rinse indica a partir de onde esse offset vai ser contado. Por exemplo, se for 0, vai ser do início, se for 1, vai ser do ponto corrente, se for 2, do final. Um outro métodozinho interessante é o tel, que ele diz para a gente qual é a posição corrente que está no dispositivo, no arquivo. Com isso, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Espero vê-los na próxima aula. Até mais!